É Vida e Saúde com você. Hoje você já percebeu, né? A gente está falando sobre assuntos bastante importantes, não só para quem está sofrendo com os distúrbios, seja quando a gente falar aqui sobre a pornografia ou distúrbios alimentares. Não só a pessoa que sofre com esses problemas precisa se informar, precisa de direcionamento, mas quem convive, quem está ali junto, quem está ali diretamente percebendo e sofrendo as consequências desses problemas, também precisa de orientação. Você que é família, você que é marido, que é mulher, que quer ajudar essa pessoa que você tanto ama, aumenta o som da TV e presta atenção. A gente vai juntos, durante esse programa, tentar te ajudar, te orientar, encontrar um norte para essa situação. Antes de mais nada, a gente traz aqui uma frase de William Shakespeare, que disse o seguinte, olha que interessante. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Olha que interessante. Você anda com raiva, está cultivando esse sentimento, não consegue, está com dificuldade para perdoar. É um veneno. A raiva é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Para pensar nisso. Peça ajuda divina para que você compreenda e exercite o perdão. E às vezes o perdão, minha gente, é esquecer, é deixar para trás aquilo que não tem explicação, não tem solução, não tem justificativa. Mas peça para que Deus te ajude nessa empreitada do perdão. A gente está junto com você, viu? E isso vai trazer muito bem-estar para a sua vida. E no programa de hoje, então, distúrbios alimentares. Assunto sério, você convive com alguém que demonstra comportamentos estranhos. E eu já pergunto aqui para a doutora Shirley, obrigada por participar com a gente, doutora. Tudo bem, Tira? Tudo bem. O que são os transtornos alimentares? Bom, tanto distúrbios ou transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos que vão afetar, então, a relação da pessoa com a comida. E isso acontece fazendo com que ela vá comer ou demais ou não vá comer nada. E isso está ligado também à autopercepção dela, à autoimagem. Então ela tenta mudar os hábitos alimentares dela para mudar essa imagem. Esses são os como ela se enxerga. Como ela se enxerga. A gente tem alguns distúrbios que são mais comuns do que outros que são mais raros. Sim. Fala pra gente desses mais comuns, doutora. Bom, os que são mais conhecidos e que a gente tem estudos bem interessantes sobre eles, vai ser a anorexia nervosa, que é quando a pessoa tem uma fobia por comida e ela vai gradualmente parando de comer até que ela não coma mais. Temos também a bulimia nervosa, que a pessoa tenta parar de comer, ela faz longos jejuns, ela faz dietas restritas porque ela precisa mudar a imagem dela, mas aí ela é tomada de uma vontade imensa de comer e ela ataca a comida. Então ela oscila entre jejum e comer demais. E aí ela vai fazer uso de alguns comportamentos para se livrar da culpa de ter atacado a comida. E depois nós temos a compulsão alimentar, que também está ligada às questões emocionais, e essa pessoa vai ter episódios de ataque à comida, onde ela vai comer uma quantidade enorme de comida num período de tempo, até que ela se sinta completamente desconfortável, e aí sim ela vai parar de comer, mas ela perde o controle durante esses episódios, né? E eles trazem muitos problemas para a saúde da pessoa, né? Então, se a gente for explicar um por um deles, a gente vai então começar com a anorexia nervosa. A pessoa vai aos poucos parando de comer, ela não está bem com a imagem dela, então ela vai parando de comer. Aí ela fala para a família que já comeu fora antes de chegar em casa, ou então ela senta para comer com a família, mas ela pega pouca comida, só o que ela acha que não é calórico. Depois ela começa a usar só uma dieta líquida, porque ela acha que assim ela vai ter menos caloria. E ela tem um medo de engordar, então ela para de comer. Chega num momento onde ela não come. Isso é anorexia. Anorexia nervosa. Agora, no caso da bulimia, a gente vai aqui tentar mergulhar em cada uma desses transtornos bem mais profundamente. Vamos focar só nesses três, eu acho que hoje, doutora. Sim. Mas a gente vai conhecer agora, mais do que 1000 palavras, uma história de alguém que viveu um problema, um desses transtornos. Vamos conhecer. A turbulência. Tanto que hoje em dia, quando eu passo a lembrar nessas coisas que aconteceram,
É isso que vem na minha cabeça, uma turbulência, uma coisa intensa. Essa é a definição de anorexia e bulimia para a Letícia. Aos 18 anos, ela começou a sofrer com essa doença, que a acompanhou por quase 3 anos. Eu tive uns problemas com uma pessoa que eu perdi e eu comecei a ter depressão. Nesse processo, eu parei de comer, eu não sentia fome, que começou pela depressão. E com o passar do tempo, como eu perdi mais de 20 quilos, virou uma anorexia, porque eu não comia mesmo. Eu, assim, não almoçava, não jantava, não tomava café, já fiquei 3 dias sem comer nada, então virou uma anorexia por conta da depressão. A Letícia ainda nos contou que a anorexia foi apenas o começo e que logo também desenvolveu a bulimia. E depois, nesse processo, fiquei bastante tempo assim. Vi que a preocupação da minha família estava muito grande comigo, então eu não quis preocupá-los. Comecei a comer, mas do jeito que a comida batia no meu estômago, eu ia passar mal. Não ficava. Do jeito que ela vinha, dava aquele mal-estar. E às vezes, muitas vezes eu nem forçava. Tinha vezes que sim, que eu forçava. Mas muitas vezes era do jeito que ela caía no meu estômago, eu voltava. Exatamente. Em 2 meses, a Letícia perdeu mais de 20 quilos e chegou a pesar 40 quilos, sim. Mas mesmo assim, sua visão de si era bem diferente. Porque eu me olhava assim, eu me via no espelho gigantesca, gorda e tal. Eu me culpava por dentro, entendeu? Aí eu falava, não, vou comer pra não preocupar eles, mas eu não quero engordar, então vou ter que vomitar. Uma das grandes consequências que a doença trouxe na época foi o isolamento. A Letícia costumava se trancar no quarto escuro e acabou se afastando de todos que amava. Mas depois de um conselho de um parente bem próximo, ela percebeu que precisava de ajuda. Eu comecei a fazer terapia. Aí a psicóloga foi, me explicou, falou assim, olha, você vai ter que procurar uma ajuda médica pra gente entrar com medicação, porque só você conversar não vai adiantar, porque é um distúrbio. Então não é uma coisa que só de você conversar a pessoa vai entender. Aí como eu já tinha depressão também, daí juntou tudo, comecei a passar no psiquiatra, que foi onde eu fui tomando os medicamentos e fui conseguindo dar uma estabilizada nisso. Vou conseguir voltar a comer sem passar mal. E hoje, depois de alguns anos, a Letícia consegue comer sem passar mal. Mas confessou pra mim que ainda está em processo de cura. Não, curada não, assim, porque eu ainda tenho esses pensamentos de, eu vou parar de comer para emagrecer. Então eu acho que a pessoa só se dá como curada quando ela não tem mais esse tipo de pensamento. Eu vejo assim, no meu ver. Hoje eu não tomo mais medicamento para isso, para compulsão, essas coisas. Tomo medicamento só para depressão, ansiedade, para tentar controlar a compulsão alimentar, que foi uma coisa que gerou também depois. Mas curada não, mas muito melhor do que antes, assim. Emocionante. Sim. Emocionante, porque é uma dor, é um processo, na verdade, um caldeirão de ideias ali sendo comandados pela mente, e o corpo fisiologicamente responde àquela ideia fixa, né? Como é que funciona isso no nosso cérebro, doutora Shirley? Vamos entender um pouco então. Ela estava falando que ela oscilava entre a anorexia nervosa e a bulimia, né? No nosso cérebro, a gente tem, à frente, a gente tem o córtex frontal que ajuda a gente a tomar as decisões. Mas porque as emoções estão muito... No caso dela, ela estava deprimida e isso ativou, então, esses problemas com a alimentação. E isso também vai ativar o sistema de recompensa, que é um sistema no nosso cérebro que funciona como quando a gente usa uma droga, né? Então, a gente busca o que é o vício para esquecer a dor. Então, aí isso atrapalha a gente tomar decisões. Então, esses dois sistemas começam a trabalhar na confusão da depressão, da dor, daquilo que ela está sentindo. Isso vai afetar, no caso, a alimentação dela. Quer dizer, as escolhas deixam de ser racionais e elas passam a ser comandadas pela emoção. E o fato dela não estar recebendo nutrientes suficientes vai
alterar o funcionamento do cérebro dela. Então, o sistema de recompensa vai ficar pedindo comida e ela não vai comer, ou vai comer comidas que vão alimentar só essa sensação de prazer no momento que ela está comendo, e isso vai confundir também a tomada de decisão, né? Então, é um sistema que vai trabalhar em conjunto, mas dentro dessa percepção distorcida, né? A gente ainda vê que o nosso cérebro ainda tem outras partes que são afetadas, que respondem ou que correspondem à alimentação quando a gente ingere ou deixa de ingerir alimentos. Exatamente. Nós temos essa região aqui, né, a ínsula, que é associada à fome. Então, quando a gente sente fome, vai ter um sinal aqui que vai ser o que vai respeitar para a gente alimentar o nosso corpo. Mas se pelas emoções ela tem uma percepção distorcida de si e acredita que ela não pode comer, isso aqui também vai entrar... Meio que desativa a função dele? Ele vai continuar pedindo comida, mas como ela insistiu em não comer, isso aqui vai entrar num colapso de pedir cada vez mais. Mas como não tem nutrientes, isso vai começar também a trabalhar... Meio que dá uma pane no sistema, então. Exatamente. Começa todo o corpo a entrar numa pane, né? Tá. A próxima imagem mostra aqui também uma outra área que responde à alimentação ou falta. Isso, também ajuda na tomada de decisão. É como a gente falou sobre o córtex frontal também. São todos sistemas que o cérebro vai usar para você tomar a decisão de comer ou não, que está em confusão por conta dessas emoções, esse turbilhão, e também não está funcionando adequadamente pela falta dos nutrientes, né? Ou no caso, quando ela disse que mudou para bulimia nervosa, ela provavelmente se alimentava de comida que não tinha nutrientes adequados, e isso continuou, e acaba que fica confirmando a percepção que ela tem distorcida de si mesma. Então, todo esse sistema entra em uma convulsão, vamos dizer assim, e não funciona de forma adequada, não funciona com razão, né? Nós vamos mostrar a próxima tela aqui, que também mostra uma outra, você já falou, né, do córtex pré-frontal, mas aí com uma outra função aqui, porque não só a tomada de decisão funciona, mas tem outras funções ali relacionadas. Sim. A gente tem que entender que o autocontrole é fundamental, né? O que faz a gente não entrar em perigo? É quando a gente tem a razão e o autocontrole. Mas como isso também não está funcionando de forma adequada, é por isso que ela não consegue controlar o não comer ou o comer demais, né? Então a gente percebe que todas essas áreas funcionam em conjunto, mas elas não estão de forma adequada, trabalhando de forma adequada, porque elas não estão sendo alimentadas, não estão sendo atendidas, né? E as emoções estão tomando conta. E só alimenta essa questão da autoimagem distorcida, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão da autoimagem distorcida, mas não é raro que uma pessoa com a anorexia nervosa tenha também a bulimia. Então, às vezes, começa com a anorexia e depois acaba migrando para a bulimia, como a gente viu no caso aqui da nossa entrevistada. Vamos falar um pouquinho, então, da situação geral da pessoa anoréxica. Bom, os distúrbios alimentares, todos eles estão ligados a essa questão da percepção distorcida de si mesma. Autoimagem. Autoimagem. Na maioria das vezes, ela se vê gorda e precisa emagrecer. Tá ligado também a essa coisa da indústria da beleza, todo mundo só vai se encaixar se for bonito, magro, né? Então, a autoimagem corporal distorcida, ela vai gerar... Tá nas duas uma como situações. outra, né? Vai depender muito da história do indivíduo, como ele vai reagir diante dos problemas, das situações. No caso dela, ela teve uma perda de um namorado e isso impactou, trazendo a depressão, né? A fobia do ganho de peso também é presente, né? Na bulimia, a pessoa tem medo de engordar, ela quer emagrecer, mas ela oscila entre parar de comer e comer demais. Quer dizer, o autocontrole aqui está mais bagunçado. Está mais bagunçado. Na anorexia, ela já é mais rígida, ela tem tanto medo de comer que ela não vai se expor à alimentação, de forma nenhuma, ela vai recusar, né? E as alterações nas sensações internas, por quê? Porque o seu corpo não está funcionando de forma adequada. Então, você já não sabe mais se você está com fome, se aquela dor que você está sentindo, você entende que não é fome, se você está com anorexia. Se for com a bulimia, você já descontrola, né? Aí você vai e come além da conta e vai variar realmente essas emoções aí baseado nisso, né? Quando um problema dessa natureza surge, doutora, a gente sempre pensa, por quê?
Onde é que surgiu? Você falou muito aqui na distorção da imagem corporal. E eu queria que você falasse um pouquinho mais assim sobre as características de quem tem tendência para esse transtorno alimentar. E você que é parente, você que é amigo, você que é colega de escola de alguém que está percebendo com um comportamento estranho, presta atenção, porque você pode oferecer ajuda. O que acontece é que as pessoas que são um pouco mais rígidas e elas vão desenvolver esses distúrbios alimentares, elas têm problemas com a imagem corporal, né? O que acontece? Não é só isso, elas precisam de um corpo perfeito. Então, elas começam a fazer exercícios excessivos, isso vai também atrapalhar a questão de saciedade, de fome dela, né? Em muitos casos, no caso dessa menina, por exemplo, ela já tinha uma depressão ou uma ansiedade. Então, se já existem esses sintomas, pode ocorrer de desenvolver. Entendi, vai adicionando vai aí. adicionar. E os distúrbios de personalidade, eles também podem levar a pessoa a desenvolver um problema com a alimentação, de transtorno alimentar, né? A baixa autoestima, isso está ligado à questão da autoimagem também, né? Ela não se enxerga de forma positiva, então ela não entende que ela é uma pessoa que está com um físico interessante, porque ela tem baixa autoestima. Se você é rígido ou perfeccionista, nem sempre você vai desenvolver um distúrbio alimentar, mas a grande maioria das pessoas que desenvolvem tem essa forma de personalidade. Entendi. Quer controlar até mesmo o apetite, né? Interessante. Isso é um fato interessante. Ideias obsessivas. Eu preciso emagrecer, eu preciso me encaixar. É muita insegurança que tem aqui, né? Então, ela tem aquela obsessão de ser perfeito, de ser magro, de ser aceito. E ela não consegue enxergar o mundo além da imagem de forma adequada, né? Então, é muita obsessão. E aí, tudo gera o que a gente começou. A percepção distorcida, né? Como sair desse turbilhão de descompensações, de emoções, de distúrbios, de distorção de imagem? Como é que a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel, doutora? Bom, a maioria das vezes essas pessoas acham que elas estão bem. Elas não acham que tem um problema. Então vai ser a família que vai perceber. Porque no caso da bulimia, ela começa a ter episódios de vomitar e tudo mais, usar remédios para poder ir ao banheiro mais vezes. No caso da anorexia, para de comer, então emagrece demais. Então a família percebe que isolamento social. Isolamento social, porque ela não quer se expor à comida, né? Então, nesses casos, a família que vai procurar ajuda, vai ter que levar. Então, ela vai ter que passar por uma equipe interdisciplinar para ajudar, que vai ter um psicólogo, vai ter um psiquiatra, um endócrino e também vai ter uma nutricionista para reorganizar para essa pessoa o que é comer, ter uma relação saudável com a comida e com a sua imagem, para que ela possa sair desse quadro. Muitas vezes demora, né? Você viu no caso que a gente assistiu, ela disse que ainda está em tratamento, mas a melhora acontece. A família é fundamental para auxiliar e incentivar essa pessoa a encontrar condições de melhorar. E tem que, assim, a família precisa intervir, mas também não adianta pressionar muito, porque senão vem um resultado negativo, né? Então, tem que achar aquele equilíbrio junto com o profissional. Isso. Na verdade, a família também recebe apoio, na maioria das vezes. Maravilha. Porque se a família não souber como lidar com esse problema, volta tudo, né? Então, a família é fundamental, vai ser orientada por esses profissionais também, nos lugares onde há tratamentos específicos para esse tipo de problema. E tem solução, né? A comida foi feita para nos trazer alegria. Ela não foi feita para ser um canal de angústia, não é? Tá certo. Muito obrigada, doutora. Foi uma pontinha só do iceberg. Esse é um assunto que merece nossa atenção. Se você precisa de ajuda, vá atrás. Deus é contigo. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. A gente pausa agora para o intervalo e na volta tem claramente com o Dr. César, que faz um alerta sobre o consumo da pornografia. Mais de 22 milhões de pessoas já fazem uso da pornografia. E ainda hoje, o chefe Johnny William ensina a gente a fazer esse empadão vegano. É já, não sai daí não.